Se você conversar com a maior parte dos cristãos, você vai notar que a maior parte deles não acham importante meditar a respeito sobre o final dos tempos. A maior parte dos cristãos deixam as doutrinas escatológicas como uma meditação secundária ou uma meditação sem importância, porque pensam que o final dos dias está distante e que meditar de maneira profunda na palavra de Deus é algo para teólogo e é algo para pastores. Aliás, a maior parte dos cristãos que nós conhecemos estão muito mais acostumados com doutrinas baseadas na filosofia grega, doutrinas baseadas em motivações, doutrinas baseadas em antropocentrismo, e preferem uma palavra um pouco mais simples e rasa, porque só querem ser motivados para aquele dia, e ali eles ficam nesse ciclo vicioso de palavras motivacionais e acabam não se alimentando de algo mais sólido. Você vai perceber, queridos irmãos, que a maior parte dos cristãos não conseguem se aprofundar em meditações profundas da palavra de Deus, porque, infelizmente, foram viciados em uma palavra rápida, de rápido consolo, quando, na realidade, as meditações mais profundas da palavra de Deus são alimentos sólidos que nos faz caminhar por vários dias, por vários meses, somente com aquele alimento. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito do final dos tempos no livro do profeta Abacuque. E eu já quero avisar para você, esse conteúdo do vídeo de hoje é um conteúdo sólido, é uma baita de uma feijoada. Se você não estiver conectado com as meditações aqui do canal, eu sugiro que você entre aqui na descrição, acesse a descrição desse vídeo aqui, porque eu vou deixar os estudos que estão conectados com essa meditação profundíssima do livro do profeta Abacuque. Você sabia que o profeta Abacuque, ele é muito mais escatológico do que apenas um livro devocional? Você sabia que o livro do profeta Abacuque, ele é muito mais para o final dos tempos do que propriamente uma profecia para a época do Israel desse período? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se alegrar comigo nessa meditação importantíssima. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Amados irmãos, Deus está despertando a geração Abacuque, assim como ele despertou o próprio profeta. Por quê? Porque nós precisamos entender que Abacuque tipifica a igreja que está sendo acordada e despertada no momento em que começa a apostasia. Eu vou repetir isso para você. Assim como Abacuque foi um homem piedoso e ele viveu em um período de apostasia, Abacuque tinha um sentimento de abraçar, como seu próprio nome diz. Só que o que Deus tinha para aquela geração não era um abraço. O que Deus tinha para a geração da época do profeta Abacuque era uma sentença para que em seguida acontecesse uma restauração. Então Deus vai permitir a grande perseguição ao redor das nações, assim como Deus permitiu, ou como Deus enviou essa perseguição através do Império Babilônico na época do profeta Abacuque. Amados, Abacuque, ele tipifica, Abacuque é a figura da igreja que está sendo despertada agora. Por quê? Porque Abacuque é a voz profética que primeiramente queria abraçar, só que na realidade o que Deus tinha para a nação de Judá, o que Deus tinha para o reino de Judá, não era um abraço, era um período de juízo para depois chegar o momento da restauração. E é isso que vai acontecer nas nações, neste período em que nós estamos vivendo. E existem muitos pastores, muitos teólogos que têm uma escatologia de abraço, quando na realidade o que Deus tem é o juízo sobre as nações, é a afronta do império do anticristo, do sistema do anticristo. Primeiro, Deus vai permitir que o sistema do anticristo oprima as nações. Aí alguns pastores vão tentar abraçar, só que assim como Abacuque foi corrigido com essa direção, a igreja de Cristo do nosso tempo será corrigida. Então eu vou falar em termos simples. Assim como Abacuque queria abraçar,
Muitos pastores e teólogos, no nosso tempo, têm uma teologia, tem uma escatologia de abraço. Só que Deus não tem abraço para essa geração. Deus tem cobrança para essa geração. Por quê? Porque nós vivemos em um momento em que a geração recebeu mais do Senhor do que todas as outras gerações. Você sabia que nunca houve ao longo da história, uma geração com tanto acesso à palavra de Deus, uma geração com tanto acesso a revelações como a nossa? Só que ainda com todo esse acesso, ainda com todas essas revelações, a geração é preguiçosa para meditar na palavra de Deus. Essa geração é preguiçosa para ter vida de oração. E essa geração é preguiçosa para acessar aquilo que Deus tem sobre a igreja. Por quê? Porque está tudo mastigadinho. Você consegue achar Bíblia offline, você consegue achar Bíblia online, você consegue encontrar vários irmãos que meditam na palavra de Deus pela internet. E mesmo assim, nós estamos vivendo o quê? Uma geração que é fraca, que é rasa nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque preferem abraçar. Porque preferem uma filosofia de escapar do juízo de Deus que se aproxima dessa terra, não entendendo isso. Agora, a igreja não passará pelo juízo, a igreja não passará pela ira do Senhor. Porém, a igreja estará aqui na terra quando isso acontecer. E não adianta, Abacuque, você querer abraçar. Por quê? Porque Deus não tem abraço. Deus tem o sistema do anticristo sendo enviado às nações, primeiro, para apontar para as nações o pecado de cada uma das nações, e segundo, para lançar a igreja para o seu propósito. Bom, quando foi em aproximadamente 645 a.C., certamente antes do ano 608 a.C., Deus levanta uma voz profética chamada Abacuque. Os biógrafos da vida desse profeta importante vão dizer que Abacuque ele acordava na madrugada com visões a respeito de caldeus, de soldados babilônicos invadindo Judá. Ele via ali a violência através dessas revelações. Ele via ali sonhos com mulheres gestantes, mulheres judias gestantes, sendo abertas os seus ventres, mulheres grávidas sendo cortadas ao meio, os bebês sendo lançados nas rochas. Abacuque tinha visões horríveis, visões horrendas. E o Senhor começou a revelar a Abacuque todas as aflições que a Babilônia proporcionaria ao reino de Judá. Abacuque fica atormentado, assustado. É por isso que você lê lá em Abacuque, capítulo 1, ele dizendo o seguinte: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Ele começa a questionar o Senhor. Senhor, por que o Senhor me faz ver toda essa violência? Por que o Senhor me faz ver todo esse vilipêndio? Por que o Senhor me faz ver mulheres gestantes sendo rasgadas pelas espadas dos caldeus e os seus filhos sendo lançados nas rochas? Senhor, por que o Senhor me faz ver essas coisas? E ele continua questionando a Deus. Aliás, Abacuque é chamado de o profeta do questionamento. Ele questiona muito ao Senhor. E ele diz: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Abacuque, ele começa a fazer vários questionamentos para Deus. Por quê? Porque aquele que tem vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus vai receber resposta. Amados irmãos, muitos irmãos não conseguem entender, porque nós, como os servos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos ter um sentimento de abraço, nós devemos acolher, nós devemos ser piedosos. Porém, todo aquele que quer abraçar é um intercessor, todo aquele que quer amar, todo aquele que quer ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve, precisa ter esse sentimento de abraço, de acolhimento. Porém, quem tem vida de oração vai ser sempre conduzido a ter a visão correta. Quem tem vida de oração vai ter sempre os olhos voltados para aquilo que Deus está olhando. A quem tem vida de oração vai surgir em seu coração o sentimento do Espírito do Senhor, que é a vontade de Deus para essa terra. Abacuque começa a questionar a respeito disso. Agora, queridos, presta atenção. Deus começa a falar com Abacuque dizendo o seguinte: filho, quem está enviando? Aliás, ele começa a dizer a Abacuque: filho, essas visões que você está tendo é a Babilônia invadindo o reino de Judá. Eu estou te mostrando o que vai acontecer.
E Abacuque começa a dizer, Senhor, como que o Senhor suscita uma nação mais impiedosa que nós, os judeus? Abacuque começa a dizer, Senhor, nós, do reino de Judá, nós pecamos contra o Senhor. Os nossos reis fizeram aquilo que era mal diante dos teus olhos. Mas o Senhor está levantando uma nação que é pior do que nós para promover este castigo. O Senhor vai permitir que a Babilônia, que é uma nação muito mais injusta que nós, nos oprimir? E aí, queridos, ali Abacuque começa a questionar a Deus e o Senhor fala para Abacuque, Abacuque, sou eu que estou enviando os caldeus. O Senhor vai até falar para os profetas, olha, Nabucodonosor, ele é o meu servo. A Babilônia invade o reino de Judá por direção do nosso Deus. Por quê, queridos? Porque nós precisamos entender, e nós vamos ver até os avivalistas dizendo que até o diabo é diabo de Deus. Nós vamos ver os avivalistas dizendo também que Satanás é um grande pitbull na coleira do nosso Deus. Por quê? Porque até o sistema do anticristo que está sendo montado é um sistema que está sob a direção e sob a permissão de Deus. Por quê? Porque tem muita gente que pensa que o diabo age segundo a liberdade que ele mesmo criou. Quando, na realidade, todo o sistema do anticristo está sob a direção e sob a permissão de Deus. Por quê? Porque Deus tem um juízo contra as nações, porque Deus vai usar as duas testemunhas, e o próprio Senhor, que é a testemunha fiel, está apontando para as nações os seus pecados. O sistema do anticristo será montado com os 10 reis, com as 10 nações. Por quê? Porque Deus está preparando a sua igreja para o grande dia do cortejo, o grande dia do casamento. Abacuque questiona ao Senhor e o Senhor diz, Abacuque, não é momento de abraçar. Você tem em seu nome a palavra abraço. Abacuque, eu te dei uma essência de abraço. Igreja de Cristo para os últimos dias. Eu coloquei a sua essência, o amor de Cristo. Porém, o que eu tenho para as nações e para a igreja neste tempo não é abraço, é aflição. E aí, queridos, Abacuque, ele entende que a direção é do Senhor. Abacuque se conforma que os caldeus estavam vindo para promover o juízo sobre as nações, para promover a correção sobre a igreja. E aí, o que Abacuque faz? Agora você vai lá comigo, hein? Abacuque, capítulo 2, versículo 1, diz assim, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque entende que as aflições que se aproximavam ali do reino de Judá eram aflições enviadas pelo Senhor. Bom, se eu já sei que um sistema maligno está se aproximando das nações, o que eu preciso fazer? Ficar brigando com a palavra de Deus e ficar brigando com a teologia, dizendo, não, nós vamos fugir da grande tribulação, porque nós vamos passar 7 anos nas bodas do Cordeiro. É esse o caminho? Não. Nós precisamos fazer o que Abacuque fez. Por quê, queridos? Porque a maior parte dos cristãos só são pré-tribulacionistas, só acreditam que a igreja fugirá da grande tribulação. Sabe por quê? Porque seguem as cartilhas das denominações que estão em uma teologia que não estão na palavra de Deus. Você já pensou se todos os cristãos que nós conhecemos amassem a palavra de Deus ao ponto de meditar de maneira profunda? Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo que quem acredita que a igreja não estará na grande tribulação não é uma pessoa estudiosa e não é uma pessoa piedosa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o que vai fazer a igreja acreditar na verdadeira direção da palavra de Deus é a vida de oração. Vida de oração, segundo as meditações que nós fazemos, é o que vai fazer toda a diferença. Então não é porque você ora todos os dias, significa que você tem a visão correta da escatologia. Mas quando você pega a meditação da palavra de Deus para os últimos dias e você entra em sua vida de oração, sabe o que você está fazendo? Entrando em sua torre de vigia. Tem muita gente piedosa que tem vida de oração, mas ignora as doutrinas para o final dos dias, e é por isso que lhe será negado as revelações para os últimos dias. Será que você que me assiste, você é um cristão que ora todos os dias dizendo assim, Senhor, me mostra se os vídeos do irmão Paulo são vídeos realmente que procedem do Senhor. Me mostra que se os vídeos do irmão Paulo são vídeos que falam a respeito da verdadeira escatologia. Você ora assim? Você coloca diante do Senhor as suas meditações? Por quê? Porque Abacuque, ele tinha uma
teologia, Abacuque tinha em sua teologia a ideia de que o Senhor tinha que abraçar a nação de Judá, quando na realidade não era abraço, era aflição para promover a restauração. Abacuque foi enviado como uma das últimas vozes proféticas antes da invasão do Império Babilônico. E a atitude de Abacuque não foi brigar com a escatologia, porque a teologia de Abacuque era: como que a Babilônia vai invadir? É a teologia de muitos hoje: como assim o anticristo vai oprimir a igreja? Não, a noiva não pode sujar os seus vestidos. Você percebe que a maior parte dos estudos escatológicos pré-tribulacionistas são estudos muito mais filosóficos do que propriamente segundo a palavra de Deus? Por quê? Eu não vou conseguir terminar esse tema nesse vídeo aqui, mas eu duvido você conseguir fazer um pré-tribulacionista assistir esse vídeo aqui e o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou entrar em uma escatologia profunda e você vai ver comigo como as revelações da palavra de Deus são profundíssimas, ao ponto de eu mostrar para você as 7 festas do Senhor, o anticristo, a aflição que a igreja vai viver no livro do profeta Abacuque em apenas 5 versículos. Será, queridos, que você é um cristão que se coloca na torre de vigia para saber o que Deus tem para falar para você? Agora, eu tenho falado aqui no canal a respeito do quê? De ter uma lâmpada acesa. Quem assistiu a nossa última live na última quarta-feira percebeu a importância de ter a vida de oração. Lá naquela live eu falei a respeito de ter uma lâmpada na mão. O que é ter lâmpada na mão? É ter o recipiente. Recipiente. Olha o recipiente aqui, ó. Recipiente é o quê? É a lâmpada. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Esse é o recipiente. Quando você entende que a sua vida de oração, ela abastece a lâmpada, o que é a vida de oração? Salmos capítulo 133. O Salmos capítulo 133 fala a respeito de uma igreja que ora, de uma comunhão de oração que agrada ao Senhor, a comunhão dos santos, que traz a autoridade de Arão. Por que eu preciso da autoridade de Arão? Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Ele ganhou a autoridade diante de Deus para interceder. Ou seja, eu leio a Bíblia, eu tenho um recipiente. Eu tenho vida de oração, eu produzo o azeite que estava sobre a cabeça de Arão, aí a minha lâmpada permanece acesa. Por que eu tenho uma lâmpada acesa nas minhas mãos, irmão Paulo? Por quê? Porque você vai ser que nem o profeta Abacuque. Esse versículo 1, eu deixei aí na sua tela de propósito, sabe por quê? Porque é justamente isso aqui, ó. A lâmpada precisa de azeite para estar acesa. E por que a lâmpada precisa estar acesa? Porque todo aquele que é vigilante, como Abacuque, tem a lâmpada acesa. Sabe qual que é o princípio do vigilante? Ou qual que era o princípio do vigilante na época de Abacuque? Todo o palácio estava escurecido. Todo o palácio estava escurecido, ou todas as regiões estavam escurecidas. O vigilante, ele fazia uma ronda e ele sempre tinha uma tocha ou geralmente uma lâmpada que fazia ali uma luz menor para não chamar tanta atenção, mas conforme o vigilante ia caminhando com aquela lâmpada, ele conseguia enxergar aonde os pés dele estavam pisando. O que isso significa? Significa, se você quiser saber realmente as revelações para os últimos dias, você precisa ter uma lâmpada na mão. Você precisa ser o quê? Um vigilante. Você se coloca em uma torre de vigia para quê? Para saber o que o seu Deus vai falar para você. Agora, o vigilante que caminhava no território, o vigilante que caminhava no solo, ele fazia o quê? Ele caminhava entre as árvores, ou caminhava entre as pilastras do palácio para fazer a ronda ali. Agora, o vigilante que estava na torre de vigia, ele era um vigilante que estava em um lugar específico, em um lugar alto do palácio, para quê? Para enxergar possíveis perigos que se aproximavam daquele reino. A igreja de Jesus Cristo dos últimos dias vai precisar ser Abacuque. Sentimento de abraçar, mais vida de oração. Sentimento de piedade, sentimento de piedade com os irmãos que não enxergam da mesma maneira. Por quê, queridos? Porque Deus coloca na torre de vigia todo aquele que quer abraçar, mas tem vida de oração, pensando em possíveis situações que vão acontecer. Então eu vou explicar melhor. Abacuque, ele coloca a figura de se colocar na torre de vigia.
Quem que se coloca na torre de vigia? Alguém que quer se antecipar ao movimento do inimigo. Alguém que quer se antecipar ao exército que se aproximava daquele reino. O que nós estamos fazendo aqui, queridos irmãos? Nós estamos nos colocando na torre de vigia. O que é a torre de vigia? Você medita na palavra de Deus para saber o que o seu Deus quer falar a você. E você tem vida de oração para quê? Para que os seus olhos espirituais enxerguem à frente da maior parte das pessoas. Agora fala a verdade aqui. Nós fazemos parte do reino de Cristo, sim ou não? Sim. A figura que o profeta Abacuque aqui é como se ele participasse de um reino específico e ele se colocasse na torre de vigia, sim ou não? Então ele estava em cima de uma torre para enxergar possíveis movimentos de possíveis adversários que se aproximavam do reino que ele participava. Agora, será que nós que meditamos de maneira profunda na palavra de Deus não estamos vivendo isso? Será que nós não estamos vivendo em um período em que a maior parte das pessoas que participam desse reino estão pensando que é momento de abraçar, enquanto eu e você, enquanto alguns poucos cristãos querem se colocar na torre de vigia? Abacuque se coloca na torre de vigia e aí Deus dá para ele revelações a respeito dos últimos dias. Será que você está disposto a mergulhar comigo no livro do profeta Abacuque para saber o que o Senhor tem para falar para nós? Será que você está disposto a meditar em estudos profundos para compreender que o profeta Abacuque é um profeta escatológico? Amados irmãos, nós estamos vivendo nesse mesmo período do profeta Abacuque. Mesmo sabendo que mesmo sabendo que o sistema do anticristo está sendo montado, mesmo sabendo que a igreja participará de muitas aflições, nós precisamos abraçar os nossos irmãos que não enxergam da mesma maneira. O sistema do anticristo está sendo montado nas nações. Virá uma repentina crise financeira, virá uma repentina crise sanitária de novo e virá uma repentina crise de identidade no meio da igreja. E você que é Abacuque precisa ter o sentimento de abraçar os seus irmãos anunciando como Abacuque. Se coloque na torre de vigia e tenha piedade em seu coração, porque muitas pessoas que não acreditam no que eu vou falar e no que eu estou falando nesse vídeo aqui vão precisar do seu abraço em pouco tempo. Amados, no próximo vídeo eu estarei entrando propriamente na profecia que Abacuque fala sobre o período da grande tribulação, sobre o anticristo e sobre as aflições que virá sobre a nação, porque o homem da iniquidade já está inspirando, aliás, o espírito do anticristo já está inspirando as nações a criar esse sistema, porque o homem da iniquidade se aproxima dessa terra. Fica comigo para o próximo vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se alegrar muito com essa revelação tremenda. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui para as próximas meditações. Até lá!